salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz. Então nós vamos iniciar mais uma aula de história, tudo bem? Então já pega aí o seu livro, pega uma caneta, pega um lápis, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Antes de iniciar esse vídeo, antes de iniciar essa aula, né? Só quero deixar um aviso para vocês. Todas as atividades presentes aí no capítulo, né, nas páginas em que a gente está lendo, a gente está discutindo, todas as atividades presentes, mesmo aquelas que a gente não realiza aqui durante a videoaula, vocês realizem, por favor, todas as atividades que estiverem presentes no livro, porque posteriormente nós vamos corrigi-las, tá bom? Dado o recado, vamos para a aula. Tá na tela já para vocês. Só para a gente relembrar onde nós paramos na última aula. Nós falamos então que os ideais iluministas influenciaram na Revolução Francesa. Então, contra a dominação da metrópole, contra a cobrança de impostos abusivos, algumas pessoas se organizaram para realizar aí uma mudança, né? Realizar uma conjuração. Então, os conjurados aqui, só para a gente relembrar, nós tínhamos um tenente-coronel chamado Francisco de Paula Freire, nós tínhamos um Tomás Antônio, que era o ouvidor-geral da capitania, nós tínhamos também o Cláudio Manuel da Costa, que era um advogado, nós tínhamos o Joaquim Silvério, que era um grande fazendeiro, era um mineiro que tinha enriquecido com a mineração, tinha feito fortuna, e nós tínhamos o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Eu quero que vocês guardem o nome desse cara aqui, ó, Joaquim Silvério dos Reis, o fazendeiro aí, o mineiro que fez fortuna com a mineração, tá? Quero que vocês guardem o nome dele, daqui a pouco a gente vai vê-lo novamente. Essa casinha da imagem aí, então, é a casa que se tornou o museu, né? Museu da Casa dos Inconfidentes. Era a casa do Francisco de Paula Freire, o comandante, né? O tenente-coronel. E era nessa casa que os conjurados realizavam as reuniões, né? Combinando o que a gente concorda que tem que ser mudado, como a gente vai fazer essa mudança. Então essa casinha aí se tornou o museu, a Casa dos Inconfidentes. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Vou colocar aqui para vocês já na página 8 nesse momento, né? Nós estamos na página 8. Vamos lá. Então esses indivíduos, eles tinham como motivo para se rebelar contra a colônia, a dominação imposta pela colônia portuguesa, né? Pela coroa portuguesa, me desculpe. A forma como a coroa portuguesa tratava a capitania, ela ignorava totalmente a realidade local, a coroa portuguesa não estava nem aí para a necessidade do povo, tá? E também a cobrança de impostos. Então esses são os motivos: a dominação portuguesa, o ato de ignorar a realidade local, a coroa portuguesa não estava preocupada com Minas Gerais, e a cobrança de impostos, altos impostos. E aí a coroa portuguesa então cria um outro imposto, a derrama, né? A coroa portuguesa achava que os mineiros estavam sonegando impostos, estavam deixando de pagar os impostos corretamente. Só que não era isso que estava acontecendo, a gente já viu na outra aula. As minas de ouro mais rasas se esgotaram. Agora, para retirar ouro, a gente tinha que cavar mais fundo, então precisavam de mais tecnologia. Só que a coroa portuguesa não acreditava nessa história e achava que os mineiros estavam sonegando os impostos. Olha só. Então os conjurados se reuniram e buscaram então a formação de uma república. Eles falaram: olha, a partir de agora nós vamos declarar uma república em Minas Gerais. E desta forma nós nos livraremos do domínio português. Essa república então era livre e politicamente autônoma, tá? Esse é o pensamento deles, tá, gente? Não foi fundada nenhuma república, era a intenção deles. Então a república livre e autônoma, com a capital na cidade de São João del Rei. Além disso, eles então queriam o fim do monopólio sobre a exploração dos diamantes e o cancelamento das dívidas. Então eles falaram: olha, a gente proclama uma república, nós não temos mais que pagar impostos para Portugal, nós podemos explorar o nosso ouro e o nosso diamante. E também pediam: olha, se a gente declarar aqui a nossa república, nós não precisamos mais pagar a dívida que nós temos com a coroa portuguesa. Porque, gente, esses mineiros, eles enriqueceram, alguns enriqueceram, beleza. Mas eles, para conseguir minerar mesmo e enriquecer, eles tiveram que contrair empréstimos
com a coroa portuguesa, pegavam dinheiro emprestado para comprar equipamentos, para realizar a mineração, para comprar minas de ouro, né? Comprar o alvará para explorar a mina de ouro. Isso custava dinheiro. E para conseguir esse dinheiro, eles ou pegavam emprestado com a coroa portuguesa, ou, por exemplo, compravam ferramentas e ficavam devendo a coroa portuguesa, teriam que pagar posteriormente. Só que eles agora falam, olha, se a gente declarar independência e formar uma república, nós não precisaremos pagar os impostos e nem pagar a dívida, ok? E visavam então também ainda a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, ou seja, seria a primeira universidade do Brasil. As ideias defendidas pelos conjurados então se espalharam por toda a capitania de Minas Gerais. E o principal divulgador desses ideais da conjuração foi o Tiradentes. Ele assumiu dessa forma um papel central na conjuração, porque ele foi o cara que divulgou à população esses ideais da conjuração. Então, ele acaba assumindo um papel principal. Na página 8 ainda, né, nós temos essa imagem, que ela é uma gravura representando ali a criação da bandeira da República que eles estavam pretendendo criar. Então, a bandeira aí, ó, elaborada pelos conjurados, tinha um triângulo no centro. A gente pode ver aqui que é um triângulo verde, né? Nós temos os conjurados aqui em volta, dando os palpites, né? Então, nós tínhamos um triângulo verde no centro, que simbolizava os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Olha aí, o lema da Revolução Francesa. No entorno do triângulo, nós tínhamos a inscrição Libertas quae seratamen, que é uma frase em latim que foi escrita por um poeta chamado Virgílio, um poeta romano que viveu no século I a.C. Então, a liberta quae seratamen, na tradução seria liberdade ainda que tardia. Se você jogar no Google agora, bandeira do estado de Minas Gerais, você vai observar que a bandeira tem um triângulo no centro e tem essas inscrições em torno do triângulo, tá? Só que a diferença é que a bandeira do estado de Minas Gerais hoje, ela tem um triângulo vermelho, e essa bandeira da conjuração tinha um triângulo verde, tá bom? Então, os conjurados falaram, olha, vamos lembrar, o principal motivo aqui era ser contra a derrama, né? O que levou eles a montarem o movimento era a cobrança da derrama. Então, estava chegando a época do ano em que a derrama seria cobrada. Então, as tropas passariam aí nas cidades e iam nas casas para cobrar a derrama, né? Forçadamente. Então, eles falavam, olha, quando o governo der a ordem para ser cobrada a derrama, nós vamos iniciar o movimento, ok? Então, combinaram desta forma, que o movimento iria ser deflagrado, que essa derrama iria ser cobrada no mês de fevereiro do ano de 1789. Entretanto, acontece o seguinte: lembra que eu falei para vocês guardarem o nome do Joaquim Silvério dos Reis, aquele cara que enriqueceu com a mineração? Esse cara, Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha uma dívida muito grande com a coroa portuguesa. Ele estava devendo muito dinheiro. E dessa forma, ele achava que talvez a conjuração não pode ser que não dava certo, né? E ele acabou que pulou fora. Ele pulou fora. E ele negociou com a coroa portuguesa. Ele falou, olha, perdoa a minha dívida que eu vou contar uma fofoca grande para vocês. Então a coroa portuguesa ficou curiosa, né? E falou, olha, o que esse cara tem para nos contar? E aí falou, olha, sua dívida vai ser perdoada, conta aí para nós qual que é. E aí o Joaquim Silvério dos Reis, ele delatou o movimento. Ele entrega os seus companheiros, né, de conjuração, ele entrega então para a coroa portuguesa e fala, olha, tem uns caras aí que estão organizando um movimento e vão iniciar o movimento no mês de fevereiro, tá? E vão tentar proclamar uma república e vai fazer uma bagunça aí na capitania de Minas Gerais. E contou tudo, delatou, fez a delação premiada. Dessa forma, então, o governo, a coroa, conseguiu, sabendo já, né, agora do movimento, conseguiu agir
e acabar com a conjuração antes mesmo dela ser iniciada. Eles não conseguiram pôr o movimento em prática. A conjuração mineira nunca teve realmente o início, porque ela foi ali desmantelada antes do seu início. Os planos foram frustrados. Então o movimento acabou. Acabou, né? Simplesmente acabou. Vamos ler esse fragmento. Quero que vocês leiam comigo. Esse fragmento aí, ó, quadrinho verde. Vamos lá. O início da derrama estava marcado para fevereiro de 1789. Os inconfidentes aguardavam-na ansiosamente para iniciar a revolta. Mas o governador da capitania decidira esperar um pouco mais antes de determinar a cobrança dos impostos atrasados. Preocupado com o atraso, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro. Durante sua viagem, continuou a fazer propaganda para convencer as pessoas a participarem do movimento que estava para explodir. Uma das pessoas que encontrou pelo caminho foi o tal Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes então passou algumas informações para ele. Tiradentes falou assim, ó, em 15 de março, na verdade Tiradentes passou as informações, né? Vamos lá. Em 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis revelou ao governador todos os detalhes e preparativos da revolta. Sabendo de tudo, o Barbacena, que era o governador, resolveu dar um golpe de morte na conspiração. Passada uma semana, suspendeu a derrama. Suspensa a cobrança dos impostos atrasados, o movimento perdeu a sua força. E sem a mobilização do povo, não era possível levar adiante os planos elaborados. A revolta chegara ao fim sem ter começado. Então, a Conjuração Mineira ela precisava do apoio popular para acontecer. Então ela precisava de que o povo saísse e se rebelasse junto. Só que dessa forma o governador então falou, olha, eu vou suspender a cobrança da derrama. E aí, qual o motivo que a população tem para se revoltar? A revolta toda não era por causa da derrama? Agora não tem mais derrama. E dessa forma sufocou o movimento e prendeu os seus líderes. Então a coroa portuguesa mandou prender todo mundo, todos os líderes e todos que estavam envolvidos com a conjuração. E aí se iniciou então o processo de investigação. E após aí 3 anos de interrogatórios, as sentenças foram dadas pela Dona Maria I de Portugal, tá? Era a rainha de Portugal no momento. As punições então variavam de acordo de cada acusado, tá? Eles não receberam todos a mesma punição. Alguns foram banidos para a África, olha só, banidos para a África, foram enviados para a África, soltados lá na África. Outros foram enviados para cumprir prisão perpétua em Portugal. Tiradentes, que se declarou líder do movimento, ele foi condenado à forca e posteriormente ao esquartejamento. Então ele foi enforcado no Largo da Lampadoça, que hoje é chamada de Praça Tiradentes, lá no Rio de Janeiro, que era a capital da metrópole. No ano de 1792, então, Tiradentes foi enforcado e posteriormente foi esquartejado, e partes do seu corpo foram expostas na estrada que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. Então, partes do corpo de Tiradentes ficaram expostas para, de certa forma, deixar um aviso. Olha, se qualquer um tentar fazer algo semelhante ao que eles tentaram, vai ter o mesmo fim. Então, era uma punição que tinha um caráter aí de reprimir qualquer outra manifestação similar, tá bom? Nesse momento, eu quero que vocês realizem, pause esse vídeo, né? Primeiramente, mas deixa eu falar primeiro. Pause esse vídeo e realizem as atividades que estão aqui na página 10, tá bom? Então, pause esse vídeo, realize as atividades da página 10. Depois que você terminar, você continua o vídeo, tá bom? E aí, já realizou? Tudo bem? Conseguiu? Vamos ver aqui então, nós vamos responder, né? Vamos ver se você acertou. Vamos lá. Você já parou para pensar sobre a origem de alguns feriados do Brasil, como o dia 21 de abril, que é quando se comemora o dia de Tiradentes? Entender as origens e os motivos da inclusão de alguns feriados no calendário nacional nos auxilia a compreender determinados episódios da história brasileira. Então, a primeira pergunta nos diz: como são escolhidos os feriados do Brasil? Gente, o feriado de Tiradentes ele vai ser criado posteriormente, somente lá na Proclamação da República. Então, somente na Proclamação da República que vai ser instituído o feriado de Tiradentes, tá bom? Então, como
são escolhidos os feriados no Brasil? Vamos lá. Vocês colocaram o quê? Vamos lá. Os feriados são datas em que são comemorados acontecimentos de ordem cultural, histórica ou social que são relevantes para a sociedade, ok? Então, os feriados normalmente eles representam algum evento importante que aconteceu naquela data, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional. Temos também até feriados internacionais, né? Por exemplo, nós temos feriados municipais que são referentes a fatores, né, episódios ocorridos em nosso município. Nós temos feriados estaduais, ou seja, que só existem no calendário rondoniense, e nós temos feriados nacionais que representam, né, tem a representatividade de algum evento de âmbito nacional, algo importante para a nossa nação. Então, você pode dizer que os feriados eles são datas em que são comemorados acontecimentos de ordem cultural, histórica ou social e que são relevantes para a sociedade. A número 2 nos pergunta: em que ano então foi criado o feriado do 21 de abril em homenagem a Tiradentes? O que acontecia na história política do país nesse período? Então eu já falei para vocês, antes mesmo, né, da gente responder, eu já falei. Então que o feriado do dia 21 de abril, que se refere à morte de Tiradentes, que ocorreu lá no dia 21 de abril de 1792, o feriado foi criado somente lá no ano de 1890, um ano após a proclamação da República, tá bom? Então tá aí a resposta, quando foi criado, no ano de 1890, e o que acontecia nesse período da história política do país, proclamação da República, tá bom? Número 3. De que forma os acontecimentos políticos do Brasil, da época, influenciaram na criação desse período, desse feriado? Então, como a proclamação da República influenciou na criação desse feriado? Por que eles acharam importante criar esse feriado? Gente, de certa forma, a proclamação da República era vista como a criação de uma forma de governo mais moderna, tá? Um governo mais moderno e voltada para os anseios dos brasileiros. Assim como a ideia de Tiradentes. Foi um homem que sofreu, então, a severa punição por participar de um movimento emancipacionista. Olha só, enrolando a língua aqui. O Tiradentes, então, ele acaba se tornando um mártir da nação porque ele buscava separar Minas Gerais de Portugal, né? Romper com esse domínio português sobre a capitania de Minas Gerais. E o que é a República? O que é a proclamação da República? Ela significa, então, você romper os últimos laços que existiam, que faziam referência ao governo, ao domínio português, né? Então a gente encerra o período do Império no Brasil, que era uma das últimas coisas, um dos últimos laços que davam a ideia de dominação portuguesa sobre o Brasil. Então a proclamação da República ela tem, de certa forma, o mesmo ideal que Tiradentes defendeu e se tornou mártir por causa disso, que era a ideia de separação, né, em relação a Portugal, a ideia de romper o domínio, ok? Essa aula vai terminando por aqui, né, senão vai ficar muito longa, e o tema da conjuração baiana nós trataremos na próxima aula, tá bom? Para casa, vocês já estão em casa, né? Mas eu vou deixar mais uma atividade para vocês nesse momento. Eu quero que vocês, se vocês já realizaram as atividades das páginas 4 e 5, eu quero que vocês realizem agora as atividades da página 6, tá bom? Então na outra aula eu tinha passado páginas 4 e 5 e nessa aula eu deixo para vocês as atividades da página 6 do seu caderno de atividades, tá bom? Essa aula vai terminando por aqui. Foi um prazer ter você comigo, eu agradeço muito e nós continuamos na próxima aula, tá bom? Um abraço, tchau!